Interessante, né? É algo tão complexo que as pessoas ficam sem saber o que vai acontecer com o dia a dia delas. Mas como a senhora mesmo falou, a tendência é que isso caia. Porque essa primeira queda, e muita gente se confundiu já com isso, né, professora? E é muito importante de deixar claro, a senhora já explicou isso, essa primeira queda que foi anunciada, no mesmo momento em que foi anunciada a mudança na política de preço, ela tem a ver ainda com o dólar que estava caindo, né? Ela tem a ver com o dólar. Então, essa queda de preço inicial, a senhora falou sobre a gasolina a R$ 5, tem gente já pagando 4,59, 4,79, perdão, 4,79 em alguns lugares recebi aqui, entre outros lugares, abaixo de 5 já. Essa primeira queda não tem a ver com isso. Deve vir uma nova queda quando? Só para deixar claro isso, professora. Bom, eu não sei, nesse caso, teria que perguntar para algum dirigente executivo da empresa. Mas eles fazem essa reavaliação de quanto em quanto tempo para falar sobre o valor? Porque quando a senhora fala, é preciso ver o preço dos combustíveis pelo custo interno, né? Pelo o custo de produção interna. Como será feito esse cálculo? Né? O que entra nesse cálculo? Qual é esse cálculo? Porque é isso que ainda traz algumas dúvidas. Eu acho que essa é uma pergunta muito importante. Veja, a Petrobras foi uma empresa monopolista até 1997, monopolista na produção e no refino de petróleo. Portanto, ela constituiu refinarias que obedeciam a uma lógica regional, de abastecimento regional. Não é à toa que existem refinarias no norte, refinarias no nordeste, nos principais estados dessas regiões, para ter um abastecimento nacionalizado, inclusive uma estratégia de distribuição de derivados que atendesse às necessidades nacionais. A Petrobras, embora duas refinarias já tenham passado para o controle privado, ela ainda dispõe dessa capacidade de planejamento regional. Então, a nova política de preços, ela está vinculada a um elemento chamado PRONAB, né, que é um plano de distribuição, que vai levar em consideração o custo de produção do barril de petróleo, que é um custo nacionalizado, dado principalmente pelo preço do barril do petróleo, com todos os seus aditivos, né, os custos dos royalties, participações especiais, que é dado pelo óleo que sai da camada do pré-sal, adicionado os custos de refino, mais uma estratégia que leva em consideração a competitividade do próprio mercado regional. Então, o combustível vai variar em alguma medida de região para região, porque a Petrobras tem concorrentes na área do refino, seja refinarias privadas, sejam importadoras de petróleo, portanto, ela vai pensar uma política a partir também da dinâmica competitiva para ter um preço competitivo dentro dessas regiões em que ela não é mais monopolista. Somado aos custos nacionais e regionais, a Petrobras também coloca uma margem de lucro. E essa margem de lucro é o suficiente para que a empresa opere, né, um preço acima do preço mínimo, portanto, há muita divergência ou questionamento sobre se a Petrobras subsidiaria o preço dos combustíveis ou operaria uma política de prática da venda dos combustíveis abaixo dos custos de produção, tentando ganhar mercado. Essa política estipula um mínimo, que é o mínimo suficiente para que a Petrobras possa cobrir todos os custos, mas também uma margem de lucro, porque é uma empresa que, como uma empresa de capital aberto e com acionistas, precisa cumprir esse objetivo de remunerar os acionistas, mas também uma margem de lucro para que a Petrobras possa, sobretudo, fazer investimentos, né? Então, os custos mais a margem de lucro que cobre tanto a distribuição de dividendos, portanto, os acionistas podem ficar tranquilos, e cobre também a margem de investimento necessário para que a Petrobras siga ampliando capacidade produtiva. E isso vai variar a partir de um alfa, quer dizer, nem um preço que seja abaixo desses custos mais a margem de lucro, nem um preço elevado o suficiente, como era o PPI, em que a Petrobras efetivamente perde mercado. A Petrobras, o problema do PPI não é só um processo de aprofundamento da crise econômica brasileira e da dependência dos preços internacionais, mas também a Petrobras perdia mercado, portanto, uma política que não faz sentido nem para a própria empresa, na medida em que ela opera o preço máximo, em que ela possibilita a entrada de novos concorrentes no mercado doméstico. Essa não é a racionalidade de nenhuma empresa privada, portanto, nem da Petrobras. Então, é o encontro entre esses dois elementos, o preço mínimo e o preço máximo. Alguns